Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar hoje meditando aqui em um versículo da palavra do nosso Deus, no livro do profeta Jeremias. Jeremias 18, versículo 6. Vamos estar refletindo nessa passagem, né? Que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de grandeza e glória, Deus de poder e graça, te pedimos, meu Deus, que venha falar com todos nós, através desse versículo que lemos. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Pois bem, uma passagem bastante conhecida, né, pelos cristãos mais antigos, é essa passagem aqui, onde o Senhor manda Jeremias descer à casa do oleiro. Sabemos que o ministério do profeta Jeremias foi um ministério bastante difícil. É um ministério onde ele pregou a vida inteira contra a apostasia, né? O povo não queria obedecer os mandamentos do Senhor. Eles estavam andando segundo o curso da sua própria vida e tinham deixado os princípios do Senhor nosso Deus e andando eles nos seus próprios caminhos. E quando acontece isso, não vai dar certo, né? Quando nós escolhemos viver da nossa forma, não vai dar certo. Então o Senhor pediu a Jeremias que descesse à casa do oleiro e fosse lá dar observada. Jeremias imediatamente vai lá e desce à casa do oleiro. Chegando lá, ele observa o oleiro fazendo o seu trabalho sobre as rodas. Jeremias pega ele fazendo um vaso. E certamente quando aquele vaso estava, né, já bastante adiantado, ou então já sendo já quase terminado, eu não sei como é que aconteceu, mas o vaso vai e quebra na mão do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro. E Jeremias continuou observando. O oleiro pega o barro do próprio vaso quebrado e fez um outro vaso, da maneira dele, do jeito que achou bom aos seus olhos. Então o Senhor mandou que Jeremias descesse lá para refletir no trabalho do oleiro. Então ele diz para Jeremias, lá dentro mesmo, né? Não poderei eu fazer de vós, ó Israel, como fez esse oleiro, né? Assim como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Porque Israel estava em uma verdadeira desobediência, andando na contramão de Deus. E a gente pode observar que Deus é tão misericordioso, tão compassivo, tão tardio em irar, que ele ia pelejando dia a dia, pelejando com seu povo, para reconciliar com ele, para voltar atrás e passar a obedecer. Mas eles não queriam. Aqui nós podemos ver que nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Como Paulo disse também, né, na sua epístola a Coríntios, né, que ele faz o que ele quisesse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo eu posso fazer. Nós temos limites como os cristãos, nós sabemos o que a gente faz. Devido ao livre-arbítrio, a gente podia sair por aí atropelando todas as coisas e fazendo todas as coisas. Mas nós temos um Deus a prestar conta com ele. Então que Deus mostra a soberania dele, como ele é absoluto,
mesmo em cima das nossas decisões, ou você tomando a sua decisão certa ou errada, ele vai ser soberano na sua vida e na minha. Não adianta, não adianta. O vaso foi quebrado, né? É como se fosse um pacto quebrado. O vaso simbolizava Israel, né? O barro simbolizava Israel, que tinha quebrado o pacto com Deus. Não queria mais obedecer a Deus. Cada um serviu os seus ídolos. A idolatria estava a todo vapor naquela época lá em Israel. E Deus muito triste com aquilo. Então Deus falava para Jeremias, falava para o povo que assim como o barro é na mão do oleiro, que o oleiro tem todo o domínio sobre o barro, assim é Deus em nossas vidas. Ele tem todo o domínio na nossa vida. Não adianta a gente querer fazer da nossa vontade. Porque se a gente fazer da nossa vontade, Deus tem domínio sobre nós. Se a gente não fizer a vontade de Deus, Deus vai ter domínio da mesma forma, né? Ou obedecendo ou não, a gente não escapa das mãos do Todo-Poderoso, porque ele é poderoso, ele é soberano sobre as nossas vidas. Ou fazendo o bem ou o mal, nós estamos na mão de Deus. E aí é que vem a lei da semeadura, que todos nós vamos colher o que nós plantamos. Por isso que o Senhor sempre pelejou para nós fazer o que é certo, para andar nos seus mandamentos, para andar nos seus princípios, para não colher coisas desagradáveis, para não colher aquilo que a gente não queria colher. Então ele mostra para nós que ele tem todo o domínio sobre a nossa vida e que a gente não escapa da mão dele, mesmo com um vaso quebrado. O Senhor pode fazer daquele vaso um outro vaso. Isso é o Senhor buscando o povo ao arrependimento. Talvez você tenha passado momentos difíceis, tenha pensado em deixar os caminhos do Senhor. Às vezes não quer ir na igreja, devido a uma coisa e outra que não tem te agradado, ou talvez você está fraco na fé, desanimado. O Senhor tem domínio sobre a sua vida, viu? Cuidado. Você na igreja ou não, você não escapa das mãos do Senhor. E cuidado com as nossas plantações, né? Porque vai vir a colheita de tudo quanto a gente planta. O Senhor Jesus, como um ser soberano e que tem domínio sobre o vaso, muitas das vezes ele pode te fazer, ainda que você se encontre em situações difíceis, ele pode te fazer um vaso de honra, né? Aproveitar você todo quebrado, né? Todo na desobediência, se é que está, não sei, né? E fazer um novo vaso do mesmo barro. O Senhor mostra a sua paciência. Aquele oleiro teve a paciência, o vaso quebrou. Na mão dele, ele foi paciente novamente. Levou o barro nas rodas e fez um outro vaso de encher os olhos. Bem assim é Deus. Não atrapalhe o agir de Deus na sua vida. Não murmure. Sede submisso a Deus. E se a gente for submisso a Deus, mesmo em momentos difíceis, Deus vai te fazer um vaso. Um vaso de honra, né? Também você vai ser um vaso para profetizar, um vaso para pregar a palavra do Senhor, um vaso bastante usado nas revelações, na pregação da palavra, um vaso especial nas visitas, na oração por intercessão. Eu não sei, eu só sei que o Senhor quer fazer de você um vaso poderoso nas mãos do Senhor. Assim como aquele vaso que poderia ir para o lixo, porque quebrou na mão do oleiro. Não, o oleiro teve a paciência e reconstruiu o vaso, moldou aquele vaso. Não adianta, Deus vai te moldar. Ou vai te moldar para bem ou para mal, né? Porque Ele tem domínio sobre as nossas vidas. Esta é a palavra de hoje, né? Essa reflexão sobre
o barro na mão do oleiro. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.